Olá, meus queridos. Conforme combinado, nesse novo canal, no vídeo de abertura dos trabalhos, aqui do canal Modulando a Consciência com Ceissa Amorim, que, aliás, vou fazer um pedido a vocês que se inscrevam no canal, que curtam o canal, que ativem o sininho para novos vídeos e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque o conteúdo vai ser muito legal. Esse conteúdo, ele é permitido para crianças que já tenham um certo conhecimento, né, de oportunidades, crianças que são diferentes no sentido de serem mais antenadas, serem mais buscadoras, porque pode auxiliar sim essas crianças a irem em frente, a perceberem que é extremamente normal ter habilidades diferenciadas, porque é para isso que estamos aqui. Cada qual com suas habilidades, com seus dons, com as suas percepções, trazendo novidades, informações, compartilhando descobertas para que todos possam aproveitar desse momento maravilhoso, né? De era messiânica. Gente, isso não tem nada a ver com religião, o canal não tem nada a ver com religião, eu não tenho religião. Eu atualmente, além dos estudos que já tenho, sou estudante de Kabbalah e pratico de alguma forma, não com rigor, mas de uma forma consciente daquilo que eu consigo fazer sem estar me obrigando a duras penas. Não percebo assim a vida que Deus escolheu para nós, tá? Então hoje é um dia muito especial porque eu vou falar de um tema que é muito importante para todos, e esse é um tema que geralmente a gente se esquece quando alguma situação emergencial ocorre com algum familiar, com algum amigo querido ou com a nossa família. Aí a gente esquece esse fundamento básico que pertence apenas à humanidade. Do que eu estou falando? De algo que todos devemos nos submeter e respeitar o outro enquanto nesse lugar. Essas duas palavrinhas, elas modificam tudo à nossa volta. E são livre-arbítrio. Eu não vou entrar na polêmica aqui de que não temos livre-arbítrio. Que já está tudo pronto, já está tudo escolhido e a gente só vai cumprir uma regra e tudo mais. Não, eu não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma. Eu acredito no livre-arbítrio e eu vim para falar desse livre-arbítrio do meu ponto de vista, respeitando o ponto de vista de vocês. Não é para criar polêmica, não é para ser a verdade absoluta, mas é para despertar alguma coisa a partir desse lugar de livre-arbítrio. Então, enquanto familiares, né, enquanto participantes, integrantes de uma família, enquanto pais e mães, às vezes nós nos deparamos com uma situação em que nossos filhos estão querendo tomar um caminho que a gente sabe que vai ser desastroso. Bom, enquanto eles são menores, eles não têm como exercer um livre-arbítrio de forma que não os prejudique. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo e bem corriqueiro. Nossos filhos pequenos, eles estão descobrindo o mundo, né? Aquele corpinho ali que foi encarnado, né, recentemente na Terra, pode ter uma alma bastante antiga, uma alma bastante evoluída, mas aquele corpinho ali, aquele ser ali, não tem muitas informações das coisas que acontecem aqui nesse planeta. Muitas coisas vêm como novidade para essa criança.
Então, o que pode acontecer? Pode acontecer dessa criança pegar um objeto e tentar enfiar na tomada. E aí, se isso se concretiza, o que acontece? Essa criança vai levar um choque, né? E pode até ficar grudado, pode até morrer. Se ele estiver sozinho e fizer isso, pode vir a óbito. E nenhum pai, nenhuma mãe deseja que isso ocorra com o filho. Aí não tem livre-arbítrio para essa criança, porque ela ainda não tem condições de saber o que é perigoso, o que não é. Crianças que vão para a janela, que não tem rede, que não tem grade e que são em andar alto, né? Elas não têm o livre-arbítrio de estar ali. Não, elas não estão usando o livre-arbítrio, elas estão usando a descoberta, a curiosidade. Então, nós que somos adultos, que já estamos mais calejados, mais conscientes dos riscos e dos perigos, nós devemos sim estar perto de crianças, porque crianças fazem coisas que a gente não acredita, né? Todos voam, todos são super-heróis, né? Então vão voar como o Superman ou outro super-herói que vem na televisão. E ainda mais que os desenhos não morrem, né? Os super-heróis também não costumam morrer. Então não tem essa questão de consciência de que podem se machucar, de que podem morrer, de que podem ter um dano profundo no próprio corpo e na própria psique. Então, nós precisamos, sim, intervir enquanto eles não têm a capacidade de discernir entre o que é prejudicial, o que é letal, o que é irreversível em alguma condição. Então, é nossa obrigação. Mas depois que eles crescem, o que nós devemos fazer quando os nossos filhos tomam caminhos que são destruidores para a vida deles? A gente os reconhece como pessoas maravilhosas, como pessoas incríveis, mas eles estão se destruindo, eles são ruins para eles. Bom, na condição de pai e mãe, cabe nos abençoar. Abençoar. Às vezes, precisamos deixá-los ir, quebrarem a cabeça, sabendo que tem um porto seguro em nossa casa, mas sabendo que em nossa casa mandamos nós. Isso é de fundamental importância. Que deixemos claro que uma vez que eles saiam, eles se tornam visitantes e não proprietários. E que eles têm uma expectativa de direito, caso nós desejemos deixar os bens para eles, porque nós temos a possibilidade de vendermos tudo e sairmos viajando pelo mundo. Porque não temos obrigação de deixar herança. A herança que nós podemos deixar é a herança das instruções que passamos, da educação que eles receberam, dos nossos exemplos. Isso sim é uma boa herança. Quando nós deixamos herança, essas heranças podem trazer destruições entre os irmãos. Porque podem ser imóveis no mesmo prédio. Mas um é voltado para uma direção, outro é voltado para outra, outro é voltado para outra. E se de repente a pessoa tem 3 filhos, esses 3 vão brigar, porque vão falar que aquele o pôr do sol pega, aquele pega o sol da tarde, aquele não pega sol de jeito nenhum. Então, os filhos precisam saber que a casa dos pais, depois de um determinado momento, não é mais a casa deles. É um porto seguro. É um porto seguro que estará aberto, que estará disponível desde que eles se comportem como visitantes. Que não achem que pai e mãe têm essa obrigação para com eles. A nossa obrigação, ela acaba quando os nossos filhos se tornam maiores de idade. O resto é só expectativa de direito. Não é direito adquirido. E aí eu volto agora para a questão dos pais.
o livre-arbítrio dos filhos, ele deve ser respeitado. E por mais que vejamos nossos filhos, nossos parentes entrando num poço sem fundo, cabe-nos apenas uma intervenção, por meio de oração. Aí eu vou jogar aqui um conhecimento que vem das constelações familiares. Eu sou consteladora desde 2009, tive a oportunidade de concluir meu curso logo no início e tive a oportunidade de fazer curso. Meus instrutores foram Décio e Ilma de Oliveira. Tive a oportunidade de estar presente enquanto Bert Hellinger esteve no Brasil e participava dos treinamentos dele e Sophie Hellinger. Aprendi muito, continuo aprendendo. Atualmente estou fazendo outra formação que tem a ver com as constelações, mas não é o tema aqui. É apenas o que eu estou querendo trazer para vocês, que eu não estou falando de ouvir falar, eu estou falando por experimentar as situações e querendo contribuir com uma possibilidade a mais para quem se encontra num lugar onde não está tendo saída. Então, quando nós vemos alguém que amamos muito se enveredando por um caminho terrível, você pode, sim, chamar a energia dessa pessoa, e conversar com ela. Você pode colocar uma cadeira em frente a você, imaginar a pessoa sentada ali e você falar com o seu coração aberto, sem nenhuma forma impositiva do que você deseja para ela. E você pode fazer orações por essa pessoa, você pode abençoar essa pessoa. Você pode dizer para ela que ela é muito importante na sua vida, que ela é muito importante para a família, que embora alguns não saibam dizer que a amam por serem de outras épocas que isso não era tão comum, tão normal, tão fácil, que ela se sinta amada sim, e que se não estão fazendo nada é porque ela tem o livre-arbítrio, mas que gostaríamos sim de que ela se erguesse, de que saísse daquele lugar, e por isso abençoamos de onde estamos, acreditando que ela, a partir do livre-arbítrio, a partir dessa conversa, poderá sim escolher algo melhor para a vida. E nós precisamos ter aí a habilidade de soltar, de não ficarmos espiando para ver se está dando certo aquela bênção, essa experiência de ter falado com o espírito da pessoa, com a energia da pessoa, porque a pessoa não precisa estar morta, a pessoa pode estar viva, e se estiver morta, você também pode fazer essa experiência. Se não deu tempo de você se despedir de um familiar ao qual você tinha um atrito, né, e esse familiar, ou esse amigo, ou esse alguém partiu, né, fez a passagem para o invisível, que é de onde todos viemos, de onde todas as coisas vêm para esse lugar aqui. E porque tudo nasce no campo das ideias, no campo dos sonhos, no campo do pensamento, num lugar etérico, para depois encarnar, né? Tomar forma neste lugar que é o único do universo em que existe forma física, em que existe essa densidade que precipita o espiritual, o invisível no material, né? Matéria, mundo da matéria, mater é o mundo da mãe, mater é o mundo da ação, é um mundo onde, ao caminharmos para o aspecto feminino de Deus, nós nos tornamos conciliadores, nós nos tornamos igual a Deus.
Porque esse lugar, ele precisa de mais suavidade, de mais elegância, de mais beleza, de mais amorosidade. Com uma mão você acolhe, com a outra você corrige. Mas a gente precisa ter o equilíbrio entre essas duas mãos, onde, num abraço, colocamos a pessoa na direção do nosso coração. Seja ele presente de forma física, né? A pessoa presente de forma física, ou não. Apenas a energia dessa pessoa. E isso é importante. Esse é o caminho do meio, né? É o caminho em que eu gostaria muito que alguém fizesse determinada coisa, porque no meu juízo de valor, na minha trajetória, na minha experiência, na minha forma de perceber a vida do outro, seria o melhor para ele. Mas eu não sou conhecedora da verdade absoluta e não sei o que essa pessoa passou em outra vida e que deseja corrigir nessa vida. Mas se de repente essa pessoa também chega aqui com uma ideia muito forte de rigor e não tem uma percepção ampliada, uma consciência ampliada, para que ela possa escolher algo que traga equilíbrio, ou seja, o caminho do meio, para que as relações fiquem mais respeitosas, mais interessantes para todos, né? Ela vai continuar cometendo os mesmos erros. Não tem como você escolher algo se você não se vê com opção. É por isso que hoje eu trago esse tema, né? De você respeitar o livre-arbítrio do outro e não deixar de ter uma conversa, ainda que em forma energética, com esse outro, porque às vezes a pessoa não quer papo, não quer de jeito nenhum, mas nós somos conectados por nossas almas. Nossas almas, elas têm uma ligação. Quando algo acontece com alguém que a gente ama, a gente pressente, a gente percebe. A mãe pode ter 10 filhos, de repente ela sente uma intuição de que está acontecendo alguma coisa com fulano e tá. E aí, conforme ela tem uma percepção, ela faz uma bênção ali, ela determina que o perigo que estiver ocorrendo, que seja parado naquele momento e que o filho fique são e salvo, e isso ocorre. Nós estamos todos conectados, mas a gente acha que a gente só está conectado com esses filhos que amamos, com nossa família. Não, é com todos. Quando acontece uma catástrofe que deixa pessoas em situação vulnerável e desoladora, nós todos sentimos. Eu vou dar um exemplo que foi recente e que eu acredito que todos vão se lembrar. Quantas pessoas não oraram por aqueles meninos que ficaram presos na caverna? Lembra? Eles eram um time de futebol, estavam com um treinador e entraram numa caverna e de repente a caverna encheu de água e estavam tendo chuvas por lá. Um das pessoas que tentaram socorrê-los faleceu, ele deixou o tanque de oxigênio com os meninos, tentou voltar mergulhando e faleceu, entregou a própria vida. Ele sabia que ele não ia dar conta de retornar um caminho tão longo, mas ele percebeu que ele já tinha vivido o suficiente, que ali tinham 13 pessoas e ele era só um, e ele, por algum motivo, ele trocou de dimensão, trocou de densidade. Outro assunto que eu gostaria de falar é da escolha. Escolha. Nós sempre temos escolhas. Nós sempre temos escolhas. Sua vida, como está?
Tá legal, tá leve, ou tá um turbilhão, ou tá uma estagnação total. Bom, você pode escolher o tempo todo. Você pode escolher o tempo todo. Se você não escolhe neste lugar, que é o lugar da matéria, que é a Matrix, você passa a ser parte integrante do inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, ele tem um rio caudaloso com correntes assim. A correnteza é muito forte, ela te leva de uma margem a outra, batendo, esfolando, quebrando, destruindo, porque você não está escolhendo. Então, não se distraia tanto com televisões, não se distraia tanto com conversas vãs. Procure se recolher de vez em quando, independente da sua idade, e ver o que você deseja. Avalie o seu desejo. Todo desejo que surge em nossas vidas tem um fundo criativo e vem da alma divina. Não importa se hoje você não tem recursos financeiros para trazer esse seu desejo à realidade, mas é interessante que você avalie se esse seu desejo é realmente seu. Se ele for seu, se ele traz alegria para a tua alma, eu vou dar uma dica aqui do que funciona comigo e que de repente pode funcionar com você também. Você diz ao universo, ao Criador, àquilo que você acredita, a sua alma infinita, que está ouvindo e que está trazendo esse desejo para você, você diz a ela, de todo o coração: eu acolho o teu desejo, porque a alma, ela traz o desejo do Criador para se manifestar aqui nesse planeta, a alma divina. Então você fala: eu acolho esse teu desejo. Agora, eu não sei como que ele vai ocorrer. Essa parte eu deixo contigo. E eu digo que eu topo concretizar esse desejo. Traga para mim as possibilidades, todas as pessoas que podem precipitar esse desejo, né? E que ele se manifeste e que traga benefícios para mais pessoas. Agregar valores, compartilhar dos desejos são coisas que fazem a diferença na vida de todos, principalmente naquela em que o desejo chega. Se você não vai acolher o seu desejo, concluindo que é porque você não tem dinheiro, porque você não gosta, porque você isso, porque aquilo, bom, esse desejo ele vai passar para outra pessoa que vai ter a disposição que você não teve e ela vai concluir esse seu desejo. Então, muitas pessoas às vezes alegam que tiveram uma ideia, mas eu não tinha dinheiro para botar em prática. Tem uma pessoa, salvo engano, é um brasileiro, que diz que ele teve a ideia do Uber, mas que ele não tinha o dinheiro, então ele perdeu a ideia. Sim, porque essa fonte criadora, ela percorre a todos nós, ela está em todos nós, ela está presente em todos nós. Então ela sabe aquilo que todos desejam e que ainda não conseguiram manifestar, e ela traz a manifestação, ela escolhe alguém, inspira essa pessoa, e se essa pessoa não traz a tenacidade para fazer acontecer, ela perde a oportunidade. Mas não é porque perdeu a oportunidade disso que não terá outra oportunidade. Você pode convidar. Fonte criadora, eu não sabia que eu podia escolher ter, fazer e trazer à existência esse desejo, porque eu achava que eu não tinha dinheiro suficiente, mas eu agora já sei escolher. Porque, na verdade, a maioria das pessoas, elas não querem o dinheiro, elas querem aquilo que o dinheiro pode trazer. Então, ao invés de você pedir pelo dinheiro, você pode pedir, né, pelo objeto que você deseja. Então, se é uma casa nova, vá para a casa nova. Crie na sua imaginação uma casa, passeie por essa casa, esteja nessa casa, adormeça nessa casa, que essa casa ela venha ao teu encontro. Mas eu não tenho dinheiro. Isso não é problema. Isso não é problema. Essa casa ela chega para você nem que seja por meio de doações. Então,
é nesse universo que eu vou conduzir esse canal. E se você gostou do que foi dito aqui, compartilha com seus familiares. E sempre, gente, sempre, tudo aquilo que nos irrita, tudo aquilo que nos alegra, vamos abençoar. Quanto mais bênçãos nós lançarmos nesse planeta, mais a luz do Criador que tá chegando e se manifestando aqui nesse vídeo, e eu não vou editar, vai ficar assim, ela se manifesta, ela dá um jeito de uma forma suave, bela, divertida, inspiradora de aparecer. E eu fico muito feliz de estar aqui. Eu vou passar todos os conhecimentos que eu tenho, voltando a repetir, não é numa forma professoral, é com a intenção, a verdadeira intenção de compartilhar os conhecimentos para que aqueles que não sabem ou aqueles que não se lembram tenham uma oportunidade de dar um up na própria vida, nos relacionamentos. É isso. Então hoje eu fico por aqui, já são 26 minutos. Eu preferencialmente farei as gravações aos domingos. Muito obrigada. Tenho que falar alguma coisa aqui. Recentemente, pelos estudos de Kabbalah, eu mudei meu nome para Yocheved. Mas aqui, nesse canal, por que a Seis Samurim? Porque é a Seis Samurim que todos conhecem. A Yocheved, ela pertence ao mundo dos estudos da Kabbalah, dos estudos do cérebro de Deus, que é uma tecnologia que chegou para mim e que ela é uma tecnologia de medicina metatrônica cabalística. E é uma forma de ancorar a luz do Criador nesse lugar. Então, nesse lugar de Kabbalah, eu uso o meu nome iniciático, Yocheved. E nesse canal, sim, é Seis Samurim, porque é a Seis Samurim que fez os cursos, que atua nesse outro mundo, nessa outra versão, nessa outra faixa de sintonia, ok? Grande beijo para vocês, uma excelente semana. Fiquem com Deus.